Existem histórias que precisam ser contadas. Já outras deveriam ser esquecidas. Bartolomeu, após contar parte da história para seu neto, voltou ao silêncio de seus pensamentos naquela noite. Benjamim, em seu quarto, refletia sobre a história daquela ilha e começava a nutrir o mesmo desejo de seu avô em partir em busca daquele tesouro. Na manhã seguinte, o dia iniciava como de costume naquele pequeno porto. Onde está Benjamim? Benjamin! O que será que tem naquela ilha? Será que tem mesmo um tesouro lá? Benjamin! Mas onde está esse garoto? Jovens nunca estão quando precisamos deles. Às vezes me pergunto se vivo sozinho nessa casa. Estou aqui, vovô. Eu estava esperando o senhor me chamar. Passei a noite pensando nessa ilha e em tudo o que o senhor contou. Estou curioso. Bom, já que está curioso, venha, sente-se aqui. Vou continuar a contar a história. Vejamos, onde eu parei. Na pedra com as inscrições. Ah, sim, a pedra com as inscrições. Depois que vimos a pedra entalhada com aquelas inscrições, logo adiante nos deparamos com uma porta de pedra. Havia uma caveira esculpida nela. Ao lado da porta, havia uma tocha apagada e, de momento, não sabíamos o que fazer. Como o mapa havia sido totalmente preciso em suas informações, busquei por algo que talvez não tivesse percebido anteriormente. Decidi acender a tocha para iluminar o mapa, pois o local estava muito escuro. Quando iluminei o mapa, vi a figura da porta de pedra desenhada, e ao lado estava escrito: "Nos olhos escuros a luz mostrará a verdade." E o mapa mostrava o significado dessa mensagem? Sim, totalmente. O mapa indicava 2 recipientes com um líquido escuro, que deveria ser colocado nos olhos da caveira e acendido com a tocha. Começamos a procurar os recipientes e logo os encontramos a alguns metros da porta de pedra. E então pegamos cada um deles, derramamos aquele líquido negro nos olhos da caveira e acendi com a tocha. Nessa hora, a caveira começou a se mexer. Parecia acordando de um sono profundo. Foi assustador, até que em um dado momento, a boca da caveira começou a se abrir, indicando que a passagem para o interior daquela porta estava prestes a ser revelada. Porta de pedra aberta, começamos a nos aventurar ainda mais fundo no interior daquela caverna. Mas, ao entrarmos pela porta, poucos passos à frente, Tom pisou acidentalmente no que parecia ser algum tipo de dispositivo no chão que afundou levemente com seu peso. Isso fez a porta de pedra pela qual entramos se fechar, impedindo o nosso retorno por onde viemos até ali. E dali por diante, só podíamos seguir em frente. O que você fez, Tom? A porta se fechou sozinha. Eu não sei. Não fiz nada. Acho que devo ter pisado em algo. Sei lá. E agora? O que vamos fazer? Não faço ideia. No mapa não tem nada sobre isso. Mas, se não podemos mais voltar, temos que seguir em frente. Até porque é adiante que deve estar esse tesouro. Havia um único caminho a seguir dentro daquela caverna. E sem outra escolha, seguimos adiante e... a partir dali, Deus sabe como eu queria poder voltar no tempo. Andamos por um tempo pela caverna e começamos a notar que o caminho parecia não ter fim.
Nós estamos andando há um tempão. Será que nos perdemos? Nossa única alternativa é seguir pelo caminho. Mas estou começando a me preocupar. Como assim se preocupar? Não comece a me apavorar, Bartolomeu. Apavorar? Quem foi que nos trancou aqui porque pisou onde não devia? Ah, então a culpa é minha agora? Eu não disse que a culpa é sua. Estou preocupado porque o mapa indica este caminho, mas não há mais instruções. E o que isso quer dizer? Daqui em diante, estamos por conta própria. Após aquela breve discussão, que já indicava que estávamos sendo afetados por aquela atmosfera sombria, seguimos pelo único caminho possível, nos aprofundando ainda mais dentro da caverna. Até que começamos a ter a sensação de estarmos sendo observados. Shhh, você ouviu isso? O quê? Um grunhido, um rosnado, não sei dizer. Acho que você tá ouvindo demais. E o que era esse som que o senhor ouviu? Bem, a princípio concordei com o Tom. A atmosfera era tão sombria e assustadora que poderia sim ter sido fruto da minha imaginação. E hoje, pensando bem, antes tivesse sido só fruto de minha imaginação mesmo. Enfim, seguimos nosso trajeto pela caverna escura e mais adiante vimos o que parecia ser uma saída da caverna. Mas, ao invés disso, nos deparamos com a sala do tesouro. Tudo era verdade. O mapa, a ilha, tudo existia. O tesouro era real. Veja, Tom, eu te disse, estamos ricos. Ricos. É muito ouro, muito ouro. Como vamos levar tudo isso embora? Vamos levar o quanto pudermos e voltamos para buscar mais. E como fizeram, vovô? Se era tanto ouro e estava ao alcance de vocês, o que deu errado? De fato, era muito ouro, sim. Mais ouro do que qualquer pessoa imaginaria ver na vida. O problema é que nem chegamos a ter tempo de fazer nada. Na primeira peça de ouro que peguei nas mãos, um rugido ensurdecedor ecoou pela caverna. Ambos olhamos apavorados para a criatura e começava ali a fuga mais desesperadora de nossas vidas. Corre, Tom! Fuja! Adiante daquela pilha de ouro, existia uma única saída daquela caverna. E corremos desesperados em direção a ela, fugindo daquela criatura assustadora. Quando conseguimos sair da caverna, nos deparamos com uma floresta fechada, mas não a mesma floresta que estávamos quando entramos na caverna. Era como se fosse uma outra floresta dentro da floresta. Até hoje, não sei explicar como aquilo era possível.